Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de estudo dos movimentos. Eu vou fazer agora uma questão de movimento uniformemente variado. A questão diz assim: Brasília, Distrito Federal, foi uma cidade planejada que nasceu de um projeto vencedor de um concurso urbanístico. É mostrada na figura 1 uma imagem de Brasília feita por meio do satélite Landsat e uma ampliação em mapa do eixo monumental dessa cidade. Um assessor pega um táxi na rodoviária de Brasília e vai até o Congresso Nacional e retorna no mesmo táxi à rodoviária. A figura 2 representa o diagrama velocidade pelo tempo do movimento. A respeito desse movimento, analise as seguintes afirmações. Então, essa questão é uma questão de análise de gráfico. Para a gente analisar esse gráfico, a gente tem que lembrar que o texto falou o seguinte, que o assessor pega o táxi na rodoviária de Brasília, vai até o Congresso e retorna no mesmo táxi até a rodoviária. Então, a gente pode pensar no gráfico da seguinte maneira. Aqui ele está saindo da rodoviária, aqui ele chegou no Congresso Nacional. Tá? Então, eu posso dizer que nessa situação aqui, ó, é a ida da rodoviária até o Congresso. Daqui até o t igual a 4, eu posso dizer que é o tempo onde a velocidade não variou. Note o seguinte, ó, velocidade, né, e velocidade. Então, eu posso dizer que nesse trecho aqui, o táxi ficou parado. Ou seja, ele estava esperando. Aí, eu posso dizer que todo esse espaço aqui foi a volta para a rodoviária. Tá? Então, a ideia desse problema é exatamente isso. Quando a gente orienta a trajetória, né, a gente leva em consideração o seguinte: normalmente, a gente chama o zero de origem do movimento. A nossa origem do movimento foi a rodoviária, né? Então, se a rodoviária é a origem do movimento, eu posso dizer, então, que ela está no ponto zero, no ponto inicial do meu movimento. Quando a gente fala em orientação da trajetória, a gente sempre compara com a reta dos números reais, aonde os números reais para a direita são positivos, os números reais para a esquerda são negativos, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Então, a ideia do problema foi o seguinte: quando ele estava na ida, ele estava indo em direção positiva. Por isso que a parte de cima do gráfico mostra a velocidade da forma positiva. Quando o corpo está voltando, a sua direção é no sentido negativo. Então, a gente pode dizer que ele está na parte de baixo do meu gráfico. Se você quiser escrever assim, ó, aqui a velocidade vai ter sinal positivo e aqui a velocidade vai ter sinal negativo porque ele está voltando. Beleza? Então, vamos analisar o que o problema está falando em cada alternativa dessa aí. Olha só. Primeiro, o taxista acelera de 0 a 1 segundo. Bom, aqui é o 0. De 0 a 1 segundo, a velocidade saiu de 0 e chegou até 15 metros por segundo. Então, esse pedaço aqui é verdadeiro. E ele freia entre os instantes 2 e 3 segundos. Entre os instantes 2 e 3 segundos, a velocidade diminuiu, né? Ela variou para menos.
então ocorreu uma desaceleração. Então eu sei que a primeira alternativa está verdadeira. 2. O taxista acelera entre 0 e 1 segundo. Entre 0 e T1, né? Ele acelera, verdadeiro. E freia entre 4 e 5. Entre 4 e 5, cara, nota o seguinte, que a velocidade ela está aumentando novamente porque eu estou voltando, né? Como a gente está vindo no sentido contrário à orientação da trajetória, a sua velocidade vai aumentar, porém o seu sinal é considerado negativo. Então aqui ele não está freando, ele está acelerando. Terceiro, o taxista acelera entre os instantes 4 e 5 segundos, né? Entre T4 e T5. Entre 4 e 5 a sua velocidade está aumentando, então está verdadeiro. E freia entre 6 e 7. Entre 6 e 7 a sua velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, ele está freando, então essa aqui é verdadeira. A número 4, o taxista acelera entre 2 e 3. Cara, entre 2 e 3, ele não acelerou, ele freou. Então essa aqui já está errada aqui. Número 5, o movimento é uniforme, ou seja, sem variar a velocidade, entre 1 e 2. Entre 1 e 2, a velocidade permaneceu constante, então é verdadeiro. E a velocidade também é constante entre 5 e 6? Entre 5 e 6 a velocidade é constante, então é verdadeira. Então a gente sabe que a 5 também é uma alternativa verdadeira. A sexta, o taxista, né, o táxi, permaneceu em repouso entre 3 e 4. Entre 3 e 4 ele ficou parado. Se ele ficou parado porque ele estava esperando, a sua velocidade não se alterou, ficou em 0. Quando a velocidade é em 0, a gente diz que ele está em repouso. Então essa aqui também é verdadeira. E com isso, ele quer saber qual das alternativas são as corretas. As alternativas corretas: A1, A3, A5 e A6. 1, 3, 5 e 6 está na letra C a resposta. Beleza?